A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical neste último trimestre de 2024. Eu sou o professor Denis Pereira e semanalmente temos nosso encontro por aqui, pastores, superintendentes, dirigentes, coordenadores, alunos, professores, todos os que amam a palavra de Deus, Escola Dominical. Se você não estiver inscrito ainda nesse canal, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Seu comentário vale ouro e mostra ao YouTube a relevância e a importância do nosso canal, distribuindo para muito mais professores. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Na abertura desta aula, eu quero mostrar um pouquinho sobre a rotina de pregador da palavra de Deus. Viajamos ministrando a palavra de Deus em outros estados, em outras cidades. O meu contato está aqui na descrição. Será um prazer atender a sua igreja, o seu evento, o seu departamento em 2024. E eu quero mostrar aqui a vocês, isso aqui que você está vendo ao meu lado é uma pilha de camisetas com algumas das camisetas que ganhamos e usamos para pregar nas igrejas, em congressos, principalmente de adolescentes e jovens no ano 2024. Eu estou com uma aqui, essa aqui estava na sacola ainda, esta vermelha aqui, muito linda, ó. Essa aqui é do Jardim Nova América, preguei lá há poucos dias com o tema Rasgai o Vosso Coração, e aqui tem inúmeras outras camisas que nós ganhamos e usamos com muito carinho e guardamos também, pelo menos por um tempo, para usá-las, tá certo? Bora para a nossa aula de hoje. Vem comigo, pega a Bíblia, a revista, papel, bloco de notas e vamos preparar mais esta aula da Escola Dominical. O tema da lição 10, no dia 8 de dezembro, que é comemorado o Dia da Bíblia e também é o meu aniversário. Isso mesmo, no próximo domingo, 8 de dezembro, eu completo mais um ano de vida na presença do Senhor, tá certo? E é também comemorado o Dia da Bíblia. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem muito conteúdo aí para abençoar a sua vida, tá? Textual. A promessa da proteção divina é o título da lição 10 na classe dos adolescentes. O textual está em Salmos 91:11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Deus promete sua divina proteção a todos que são fiéis à sua palavra. Deus promete sua divina proteção a todos que são fiéis à sua palavra. Nós temos aqui dois textos em Efésios 6, que fala sobre a armadura espiritual do crente, e também Salmos 91, que é o salmo da proteção divina. Né? Nós nos lembramos de um tempo em que nas casas era comum entrar e ter uma Bíblia aberta no Salmo 91. E aí, não adianta nada ter a Bíblia aberta e não praticar. Agora não tem mais Bíblia nenhuma aberta. Precisamos aprender um pouquinho mais sobre a parábola do trigo e do joio. Eu vou fazer um vídeo para falar sobre isso. Quando Jesus diz, olha, não tire o joio agora, deixe para tirá-lo na colheita, porque você só consegue separar joio e trigo na colheita. Senão, você arranca o joio e o trigo juntos. Tá? Então, é preciso ter muito cuidado. Então, eu lembro desse tempo gostoso, ter a Bíblia aberta no Salmo 91, por que não? Bom, nós vamos falar nesta lição, tomando aí Efésios 6 e Salmos 91, nós vamos falar então sobre a proteção divina, tá? Para a vida do crente, para a vida daqueles que servem a Deus. Tá? Então, essa é uma lição onde a gente vai falar um pouquinho sobre batalha espiritual. Nós estamos em uma batalha espiritual. É por isso que a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e os seus demônios. Agora, nós não precisamos temer o maligno, porque temos as armas espirituais à nossa disposição,
e também temos o próprio Senhor. Afinal de contas, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então o crente não precisa ter medo das afrontas do inimigo, tá? Bom, primeiro tópico aqui, proteção espiritual contra o inimigo. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido, né? Então, nessa batalha espiritual, o diabo é o nosso verdadeiro, e por que não dizer, nós poderíamos dizer que ele é o nosso único inimigo, tá? Quando a gente fala de batalha espiritual, nós precisamos buscar de Deus, anote aí, o maior dom que eu penso, talvez a palavra correta não seja o maior, mas o mais necessário à igreja hoje, quando a batalha espiritual não é mais escondida, a batalha espiritual não é mais em secreto, não, a batalha espiritual hoje ela é aberta, ela está nos shows, ela está nas séries, está nos filmes, está nas músicas, está nas personalidades, de forma aberta. Por isso o crente precisa mais do que nunca do dom de discernimento de espíritos para discernir o que está diante dele. Se é algo simplesmente humano, se é algo divino ou se é algo maligno, tá? Porque nós estamos em uma guerra espiritual. Outro detalhe que é importante, veja, quando a Bíblia diz aqui, ó, veja que diz aqui, ó, em Efésios 6 e 11, vamos ler o 10 também. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E um outro texto também, muito importante, que está em Tiago 4, anote aí, e versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E, por fim, um outro texto que está em 1 Pedro 4, 8 e 9. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, a primeira coisa que eu quero pontuar aqui é que o verdadeiro inimigo do cristão é o maligno, é o diabo. Ele é o nosso adversário, não é adversário de Jesus. Essa lutinha de bem e mal é uma coisa cinematográfica, é uma coisa terrena. Não há luta entre Jesus e o diabo. Jesus o derrotou completamente na cruz. Acabou para ele. Aliás, ele nunca foi inimigo de Deus. Ele nunca foi inimigo de Jesus no sentido de estar na mesma condição de guerrear contra Deus. Entende? Eu digo isso porque é como numa luta de MMA, num boxe. Você sempre coloca para lutar dois oponentes que têm iguais capacidades de vencer a batalha. Aí eu pergunto, o diabo é inimigo de Deus. Ele tem condições de vencer a Deus? Não. Então, veja que o texto aqui de 1 Pedro diz, o diabo, vosso adversário. Então, ele não pode combater contra Deus. Então, ele combate contra nós, contra a igreja de Cristo. Portanto, ele é nosso adversário. Ele é nosso inimigo, tá certo? E ele é o único. Então, precisamos ter a capacidade de discernir, dada pelo Espírito Santo, de forma espiritual, se a situação que se apresenta diante de nós é uma situação humana, maligna ou divina. E precisamos sempre, ao perceber que é uma situação maligna, notar que o que está por trás de uma pessoa ou da atitude de uma pessoa é o inimigo. Portanto, ele é que deve ser combatido, certo? Bom,
Aqui, ó, em Efésios 6, do 10 ao 12, Paulo apresenta os nossos inimigos espirituais. Ele usa aqui essa expressão, principados, que são governos do mal liderados pelo príncipe das trevas, potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipes das trevas, demônios que lideram outros demônios. Aonde eles fazem isso? Hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. São legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Tá? Então, aqui, ó, quando Paulo escreve aqui em Efésios capítulo 6, ele está mostrando como que o reino das trevas é organizado. Ele diz, olha, não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Ele está mostrando que o inimigo é organizado, é estrategista, e eu tenho dito nos últimos dias, eu tenho dito que ele é paciente. Por quê? Porque, veja, qual é a intenção do inimigo? Destruir a igreja de Cristo, destruir a fé dos crentes. E eu gostei disso aqui, ó, destruir o ambiente de adoração a Cristo. Esta é a estratégia do maligno, é destruir a nossa fé. Eu tenho dito até ultimamente que ele não está tão preocupado em nos tirar da igreja no primeiro momento, mas a estratégia dele, de forma paciente, é devorar a nossa fé, é fazer o crente perder a fé, perder o desejo pelas coisas de Deus, é fazer o crente ir morrendo aos poucos dentro da igreja, perder o prazer de estar na presença do Senhor, e por isso que ele age de forma coordenada, organizada e estratégica. Como é que nós podemos vencer aí as estratégias do maligno, os ataques satânicos contra nós, contra a igreja, contra a nossa família, contra o nosso ministério? Bom, se há uma batalha, existem, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, estratégias, organização, coordenação e armas. Agora, veja que essa batalha não é contra carne e sangue, é uma batalha espiritual. De novo, precisamos do dom de discernimento de espíritos para que a gente possa, meus irmãos, detectar se estamos diante de uma situação, de novo, divina, diante de uma situação maligna ou diante de uma situação humana. É comum atribuirmos a demônios algo que é uma questão que nós precisamos resolver. Como é comum atribuirmos a Deus algo que nós temos que resolver, não é? Então, é muito comum, por quê? Porque existe em nós um desejo adâmico de sempre procurar terceirizar as responsabilidades. E quando você não sabe exatamente qual é a situação, qual é o reino que está por trás do que está acontecendo, você vai usar as armas erradas. Então, quando você não discerne que é um ataque maligno, você tenta trabalhar suas estratégias humanas, o autoconhecimento e tal. Quando você não percebe que é um agir divino, você pode querer batalhar contra o inimigo, você pode tentar lutar contra as suas forças, e na verdade é Deus, por exemplo, que enviou uma tempestade ou que enviou uma enfermidade, né? E vice-versa, quando você não discerne que é uma questão maligna, você pode estar orando quando é hora de expulsar, quando é hora de repreender. Então, o dom de discernimento de espíritos é extremamente necessário para lutarmos a guerra espiritual em que nós, como Igreja de Cristo, estamos inseridos. E para lutar esta batalha, nós temos aqui mesmo em Efésios capítulo 6, ele diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, 6:3, para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes, ou em algumas versões, permanecer inabaláveis. Então, anote aí, o dia mal, o dia difícil, primeiro, chega para todo mundo. O dia mal,
o dia difícil chega para todo mundo, chega sem avisar, primeiro. Segundo, quando você detectar que está vivendo um dia mal, não é hora de abandonar, não é hora de correr, não é hora de fugir, é hora de resistir e permanecer. Resistência e permanência é a habilidade de quem não volta para trás, de quem ou avança ou permanece aonde está. É também a capacidade, de novo, de numa batalha você se defender, não só atacar, né? E ele diz, olha, estai firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tá? Então, nós temos armas espirituais para enfrentar esta batalha espiritual. A verdade, não é, que é a palavra de Deus, que é uma arma contra a mentira, a couraça da justiça que protege o cristão dos golpes mortais, dos golpes fatais. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, não é? Preparação do evangelho da paz, o evangelho de Cristo para que o crente vença o diabo como Jesus venceu. Jesus venceu o inimigo com a palavra. O escudo da fé, deixa eu só falar um pouquinho sobre o escudo da fé. Muito interessante isso aqui, ó, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Essa expressão que Paulo usa é porque na época de Paulo, quando havia aqueles combates entre exércitos adversários, o que eles faziam? Eles pegavam flechas, isso tem em alguns filmes, eles pegavam flechas, e aí a flecha por si só já matava, mas tinha um upgrade ali nas flechas, que era o seguinte: os escudos geralmente eram de madeira. Madeira pega fogo. Então o que eles faziam? Eles pegavam a ponta da flecha e colocava piche, alguma coisa inflamável, acendia e então atirava a flecha. Ou seja, ele tornava a flecha muito mais perigosa e muito mais mortal, porque essa flecha agora, além de ter o poder de penetrar, ela tinha o poder de incendiar. E aí então, alguns exércitos faziam o quê? Começaram então com o desenvolvimento ali do metal, algum tipo de cobre, alguma coisa assim, para revestir os escudos, para que quando o outro exército lançasse o dardo inflamado, esse dardo, se batesse na madeira, incendiava o escudo e o soldado, e por que não dizer o exército. Mas, se o escudo tivesse ali uma proteção de metal, a flecha, além de não perfurar o escudo, fogo não pega no metal. O metal não é inflamável como é a madeira. Essa expressão que Paulo usa aqui, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do diabo. Nós não podemos impedir que o inimigo nos ataque, mas com a fé no nome do Senhor Jesus, todos os ataques do inimigo serão neutralizados, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, meus irmãos? Eu vou ficando por aqui. Quero saber se você me acompanhou até aqui, para que em outro momento a gente possa continuar este estudo bíblico também. Por isso, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.